Prezados irmãos e irmãs, nesse instante nós vamos iniciar a nossa querida reunião de oração. Por isso que nesse instante nós estamos muito felizes aqui e eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, dando muitas boas-vindas em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que as bênçãos do céu recaiam sobre todos nós. Irmãos e irmãs, que reunião linda! Com a presença gloriosa de muitos anjos, muitos santos, Maria Santíssima, nossa querida e Santa Vó Rosa como Consolador, Profeta Imoaldo, muitos anjos, muitos santos, e especialmente o Espírito de Deus, da Santíssima Trindade, que já está aqui conosco. Então temos palavras de agradecimento por esta verdade que temos contemplado em nossa Santa Igreja, uma reunião especial. Logo mais nós teremos a oportunidade de fazer as nossas orações individual, em voz baixa, pedir sabedoria, todas as virtudes necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Irmãos e irmãs, é uma dádiva, é um presente dos céus, ter uma reunião assim. Eu creio que os irmãos estão avaliando, porque vieram, porque crê verdadeiramente em Espírito e verdade. Querer que aqui está presente os demais santos, profetas, apóstolos, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o profeta em Espírito e verdade, auxiliando o Espírito de Deus. Irmãos, que reunião linda, maravilhosa, que nós temos no meio da semana, onde que nós temos uma congregação, foi dado para nós esta oportunidade. Como eu citei, se estamos avaliando esta reunião santa, vamos avaliar mais, dar mais crédito, agradecer a Deus por esta oportunidade. Portanto, prezados irmãos e irmãs, com esta fé, com esta confiança, nesse santos, eu convido a igreja para ficar em pé. Os que puderem, vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1. Amém. Por gentileza, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos orar. Ó Santíssima e querida e Santa Vó Rosa, que alegria, Santa Vó, que prazeres estarem nesse santuário, santuário da Senhora, a casa do Deus vivo, tabernáculo santo, aonde Deus tem o seu povo vivificado, santificado. Aqui nós estamos reunidos nesta noite muito felizes, agradecida à Senhora por uma santa, poderosíssima vida e salvação, grande bênção. Nós cremos verdadeiramente, Santa Vó, que a Senhora está aqui bem pertinho de nós, junto com Maria Santíssima e o profeta Santo Imoaldo, em Espírito e verdade, nos contemplando, vendo o nosso amor, o nosso carinho. Cada passo que nós damos para vir nesta igreja é visto e contemplado pela Senhora. Por isso que aqui nós estamos
nesta noite, cumprindo nossos deveres, nossa devoção aos céus. Por isso, rogamos a tua direção, tua proteção e teu amparo, Santa Avó. Maria Santíssima, o profeta Maomé também, auxiliando o Espírito de Deus que conosco está. É a nossa fé, nós cremos assim e pedimos que a Senhora dê a tua unção, o teu poder, expirando os hinos e ungindo as palavras cantadas, todos os atos que vão realizar, bem como a leitura do boletim e também os hinos que temos apropriado para esta reunião santa. Tua direção, Santa Avó, tua proteção, faça-nos sentir a presença da Senhora e dos anjos, ungindo a nossa reunião santa, reunião especial de oração. E tudo que vamos fazer nesta reunião santa é para a honra e glória da Senhora e do reino dos céus. Com esta fé, com esta confiança na Senhora, entregamos esta reunião santa em tuas mãos e declaramos a mesma iniciada para glorificar a Deus e todo o poder celestial. Amém. Cantaremos ainda do nosso hinário o de número 82, o Espírito Santo de Deus.
Em muitas portas, ansioso eu bati, procurando para minha salvação, mas não encontrava aquilo que almejava, e piorava a minha situação. Mas um dia um convite eu ouvi para ir a uma igreja de poder, onde a salvação eu iria encontrar e a felicidade para sempre eu ia ter. Muito bem, irmãos. Que reunião linda! Uma reunião abençoada por Deus. Aproximadamente quase 150 pessoas no meio da semana, irmãos. Uma reunião muito maravilhosa. Os irmãos vieram dos seus lares para vir prestar o seu louvor, adoração a Deus e os santos. E eles estão urgindo a nossa reunião santa. Nós não vemos os santos nem os anjos, mas nós sentimos uma paz, um contentamento na alma. Eles pertinho de nós, os anjos, os santos,
Que dádiva, mas que presente. Ter uma reunião assim, ungida por Deus. E eles estão aí alimentando a nossa fé. A Santa Vó Rosa distribuindo a sua bênção de consolador a cada um de nós que estamos aqui conectados com as apresentações, com as palavras de Mistrada. E os ouvintes internautas também, aí nos seus lares. Pode crer verdadeiramente que ela não descuida de nós nem sequer um momento, nem um instante. Está acompanhando com devoção, com carinho, ela distribuindo a sua bênção de consolador. É missão dela, é missão do irmão Aldo cuidar de nós. E numa reunião como esta, irmão, uma reunião santa, com a presença gloriosa do Espírito de Deus, que logo mais nós iremos fazer as nossas orações em voz baixa, pedir a Ele todas as virtudes necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa perfeição, mais fé, mais humildade, todas as virtudes necessárias, da misericórdia, da vigilância, do perdão. Irmãos, tudo isso precisamos para o nosso espírito, para crescermos. A parte espiritual, até ser perfeito como é perfeito os santos. Irmãos, que reunião muito linda para nós e para os ouvintes internautas. Em nome da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do profeta irmão Aldo, agradeço de coração sua presença, a sua vinda para esta reunião santa, seu silêncio, sua reverência, sua atenção. Irmãos, que a Santa Vó Rosa os abençoe grandemente durante esses minutos que aqui nós estamos reunidos, e ao terminar a reunião farei a oração final para completar. Mas as bênçãos nós já estamos alcançando, porque eles estão aí vivos e poderosos, e logo mais, como citei os irmãos, pedir ao Espírito Santo de Deus todas as virtudes necessárias para o nosso crescimento espiritual, até ser perfeito como é perfeito os santos. Que dádiva, que presente, irmãos. Nós estamos aproximando quase 150 pessoas nesta reunião santa. Estou muito feliz por saber que os irmãos amam o reino dos céus e esta igreja, e que as bênçãos dela recaiam sobre nós. Desejo de coração. Mas antes dos irmãos fazerem a oração, nós já temos mais 2 hinos apropriados para esta reunião do nosso cenário. Mas tem a leitura aqui, para que eu possa fazer essa leitura para os irmãos ouvirem sobre a união. É essencial para os sermos um com Deus e com seus santos. Muito lindo, irmãos, essa mensagem. Os irmãos me acompanham. Eu vou ler bem devagarzinho para os irmãos verem qual é a nossa responsabilidade. De se unir com Jesus, porque Ele é unido com o Pai. E nós, apóstolos, temos que unir com Jesus, formar uma só pessoa. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus, para honrar esta igreja e ajudar a salvar muitas almas para o nosso Deus e para essa igreja santa, até quando Deus quiser essa igreja na terra. Olha aí, irmãos, prezados irmãos e prezadas irmãs da igreja apostólica, a união é uma virtude divina, indispensável para a nossa caminhada espiritual e para vivermos como verdadeiros apostólicos nesta terra. Veja a união, irmãos, precisamos ter uma união de uns para com os outros, porque Jesus é unido com o Pai, forma uma só pessoa. Ela é o elo que nos conecta uns aos outros e, sobretudo, nos une ao Pai Celestial, nos une a Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, nos une a Santa Vó Rosa e o Santo irmão Aldo. Sem união não há comunhão, e sem comunhão não há salvação. Então nós temos que manter uma comunhão, uma união entre os irmãos, e unido com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o irmão Aldo, para Deus ser glorificado através do nosso viver. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos deixou uma instrução valiosa sobre este tema. Ele disse, em linguagem atual, ele escreveu: por estar unido com Cristo,
Vocês são fortes, o amor deles os anima e você participa do Espírito de Deus. Sejam bondosos, sejam misericordiosos de uns para com os outros. Vivem em harmonia, com o mesmo amor, unido de almas e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade. Sejam humildes, considere uns aos outros, não considere superior a você mesmo, que ninguém procure apenas o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele mesmo, tendo a natureza de Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, se tornou semelhante aos seres humanos. Palavra do profeta ou do apóstolo São Paulo. Eles usaram esse tema aqui. O quanto, irmãos, que nós temos que ser unidos uns aos outros para podermos formar uma unidade espiritual. Por isso que a união é muito importante. Esta instrução nos ensina que a verdadeira união começa com Cristo Jesus. Estende a todos que seguem seus passos. Hoje, como apostólico, somos chamados a viver esta união também com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Romualdo. Exemplo vivo de dedicação, humildade, amor ao próximo. Eles são exemplos, irmãos, Santa Vó Rosa e Santo Romualdo, a qual nós a conhecemos. Os seus exemplos de unidade, de união, de uns para com os outros. Então nós vamos seguir os seus passos. A união da igreja é um chamado harmonial. Devemos cultivá-lo entre nós, mesmo na igreja, vivendo em paz e com o coração voltado ao bem coletivo. A igreja apostólica é uma extensão de corte celestial na terra. E para que ela cumpra a sua missão, é necessário que estejamos unidos de alma e mente, com o mesmo propósito de glorificar a Deus e salvar almas. Então a nossa responsabilidade é esta, irmãos, de se unir uns aos outros para podermos salvar muitas almas, ser usado como porta-voz da Santa Vó Rosa, encontrando em nós esta unidade espiritual. Nos últimos anos de sua presença física entre nós, o nosso Santo Romualdo nos ensinou incansavelmente sobre a importância da união. Ele sabia que, unidos, seremos capazes de mover os céus e a terra, cumprindo os planos de Deus e colaborando com os santos e anjos na salvação de almas para o reino dos céus. Foi o que mais ele ensinou sobre a união antes dele ser levado aos céus. Pediu à igreja esta unidade espiritual de uns para com os outros, para ajudar a salvar muitas almas, irmãos. A corte celestial é formada por Deus o Pai, é formada por Jesus Cristo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e Santo Romualdo, exemplos celestiais de união. Entre eles, a perfeita cooperação, a harmonia. Eles não agem isoladamente, mas em conjunto, para que a vontade do Altíssimo seja realizada com perfeição. Se até nos céus há união essencial, quanto mais aqui na terra, onde enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, tentações diariamente. Então a união, irmão, faz vencer as lutas. Uma família unida, na igreja, o povo unidos, teremos mais força para vencer as tentações diariamente. A união entre Jesus, a união entre sua mãe, Maria Santíssima, é um exemplo sublime de amor e respeito. A união entre a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo é um testemunho de fidelidade, missão compartilhada.
É a união entre todos os santos e o Pai Celestial é modelo que devemos seguir. Então, irmãos, eles nos deu esses exemplos de união. Santa Vó Rosa e Santo Imoaldo. E diz ainda mais: a união é a fonte de bênção, paz, vida eterna. É por meio dela que Deus derrama sua graça sobre nós. Jesus, em sua oração sacerdotal, também nos ensinou: Pai, eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que seja um e assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que me amaste como me amaste. Veja aí a nossa responsabilidade, irmãos, para se unirem com Jesus, porque Ele é unido com o Pai, para que o mundo conheça que esta igreja é santa, e que a Santa Vó Rosa é o Consolador e o Imoaldo é o Profeta. É através de nós, através desta unidade espiritual. Esta é a essência, irmãos e irmãs, da união. Sermos um com Cristo, com o Consolador, com o Santo Pastor e com o Pai Celestial, e uns com os outros, em perfeita unidade. A união, irmãos, é uma virtude que transcende os limites da fé individual e se manifesta em todas as esferas da convivência humana. Ela é a reflexão do amor a Deus a nós, e quando praticada com sinceridade, transforma ambiente, fortalece relacionamento e promove a paz. Veja, irmãos, como essa virtude pode ser vivida em cada espaço de nosso cotidiano. Veja como a paz precisa existir nos lares, na igreja. Vejamos como essa virtude pode ser vivida em cada espaço do nosso cotidiano. Na família, aprendemos a amar, respeitar, conviver. É nela que se forma o caráter de um verdadeiro filho de Deus e se desenvolve a capacidade de perdoar, compreender e servir. Por isso, prezados irmãos e irmãs, a união em família constrói com respeito mútuo, onde cada membro é valorizado em suas atividades, o diálogo sincero e essencial para resolver conflitos, a linhagem expectativa e fortalece os laços. O amor mútuo, inspirado no amor de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Imoaldo, deve ser a base de todas as ações, mesmo diante das dificuldades familiares. Unidos são fortalecidos espiritualmente, que resiste às tempestades da vida. A união faz todo esse esforço, a união faz a força. Então, sendo unidos, irmãos, diante das dificuldades, as famílias unidas são fortalecidas espiritualmente, que resistem às tempestades da vida, como ensinou o Santo Imoaldo. Olha aí o ensinamento do irmão. Um lar unido é um lar abençoado por Deus. Na igreja, somos um povo de Deus na terra, chamado a viver em comunhão, serviço em santidade. Cada membro tem uma função essencial, e a união entre os irmãos, o que sustenta a obra da igreja. A cooperação entre os fiéis permite que os dons espirituais sejam usados para edificação. A humildade nos ensina a servir e buscar reconhecimento, colocando o bem coletivo acima da individual. O espírito do serviço é a expressão prática do amor, como nos ensinou Jesus, ao lavar os pés dos discípulos. Uma igreja unida é uma igreja forte, capaz de cumprir sua missão e de levar luz ao mundo, preparar almas para o reino dos céus. O quanto, irmãos, que nós temos que se esforçarem para termos essa virtude da união.
E esta reunião é propícia para nós pedir ao Espírito de Deus essa virtude da união. Se alguém não tem união com seu irmão, com seu próximo, pede a ele essa virtude da união, para podermos, porque diz assim, a união é uma força forte, capaz de cumprir sua missão e de levar luz ao mundo e preparar almas para o reino dos céus. No trabalho e na escola, devemos dar testemunho da fé e da nossa dedicação, de ética profissional, demonstrar integridade e respeito pelas regras, pelas pessoas, a solidariedade, nos levar a ajudar quem está em dificuldade, promovendo um ambiente mais humano e justo, trabalhar e estudar com espírito de união e viver a fé da forma prática, sendo exemplo de paz e equilíbrio onde estivemos. Olha aí essa virtude da união, da unidade espiritual, seja onde nós encontrarmos, na escola, no trabalho, entendermos, sendo exemplo de paz e equilíbrio onde nós estivermos, na vizinhança, na convivência harmoniosa, constrói ponte de paz. A cordialidade abre porta para boas relações, evita conflitos desnecessários. A paciência nos ajuda a lidar com diferenças de opinião, hábito, estilos de vida. Tudo isto produz a união. Em todos esses ambientes, a união é como um perfume suave que exala a presença de Deus. Ela não depende de perfeição, mas de disposição para amar, servir e perdoar. Como diz o salmista, ó como é bom, ó como é suave, e com os irmãos, vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Então vamos pedir nesta oportunidade essa virtude da união, a humildade espiritual entre os irmãos, entre a igreja, nos lares, onde nós encontramos, que possamos cultivar essa virtude com zelo, tornando cada espaço que habitamos um lugar de paz, comunhão, glória ao nosso Deus, aos seus santos. Irmãos e irmãs, a união é uma virtude tão necessária, de tão alta estima, que a própria palavra religião significa realigar a Deus, ou seja, unir-se novamente ao Criador, à verdadeira religião, aquela que nos reconcilia com o Pai e nos une ao Filho e nos consagra na esperança da salvação. Terminando a mensagem, diz assim: lembre-se, unidos marchamos com fervor. Assim diz o nosso hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos marchamos com fervor. Ela sabia que a união nos levaria à vitória final. Unidos somos mais fortes. Unidos venceremos os trabalhos da vida e unidos glorificaremos a Deus. O quanto que é importante essa unidade espiritual, de nós possuírem em nossos lares, nas famílias, na igreja, unidos uns aos outros, para podermos ser vencedores e vencer os obstáculos que surgir. Terminando, diz assim, que a virtude da união estejam sempre presentes entre nós, e que Deus o Pai, Jesus Cristo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo façam morada em nossos corações, fortalecendo a nossa união e nos conduzindo à vida eterna. Unidos venceremos, unidos glorificaremos, unidos seremos um com Deus e com seus santos, para a honra, glória, louvor do Altíssimo, para toda a eternidade. Então veja, irmãos, como é que é muito linda a mensagem sobre a união
com Deus e os santos, ser unido com eles, porque Jesus é unido com o Pai. Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo são unidos com eles e nós somos unidos com eles também, para podermos ter força para vencer os obstáculos que surgirem em nossa vida. E esta reunião, irmãos, ela é propícia para nós pedir todas as virtudes necessárias para o nosso aprimoramento, aperfeiçoamento, para ser nesta terra santos e santa. Há muita gente, irmãos, que pensam que santos são os que estão nos céus. Eles são santíssimos. Na terra, Deus tem na terra o seu povo vivificado. Há muita gente nesta igreja, irmãos, que já está num nível de perfeição bem grande, que pode se considerar santos e santa, ainda no corpo. Precisam crer. Irmãos, há muita gente esforçada, tem prazer de ser apostólico, tem prazer de viver a doutrina, a disciplina, trazer o corpo em honra e santidade. Isso é perfeição. E agora esta reunião de oração é para pedir mais perfeição, para podermos chegar pertinho do Criador. Mas antes dos irmãos fazerem a sua oração, cada qual individual, nós temos os hinos aqui, apropriados para esta reunião santa. Convido a igreja para ficar em pé, os que puderem, e vamos entoar o hino do nosso cenário, de número 83, Hora Santa de Oração. Jesus, quando esteve aqui na terra, com seus discípulos, ele falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, verdadeiramente são meus discípulos. Irmãos, esta reunião é propícia para nós meditar nessas palavras de Jesus. Qual é a palavra de Jesus que ele citou para os discípulos? É a doutrina, é a disciplina, é as suas palavras. Para nós, apostólicos, foi Jesus que trouxe a doutrina e a disciplina. E nós paramos um pouquinho, fazemos um exame de consciência, nada nos acusa. Estamos vivendo verdadeiramente as palavras de Jesus, que é a sua doutrina, que é a sua disciplina. Então somos discípulos de Jesus. Todos os fiéis, entenderam, irmãos? Não pode sair na rua falando que é discípulo, mas ter em mente, ter na alma, porque nada acusa. Estão vivendo as palavras de Jesus, irmãos, ter aquele contentamento, aquela alegria. E agora a oração é para pedir perfeição, para se igualar com o Criador. É possível nós ter a imagem do Criador aqui na terra, porque discípulos nós já somos, nada nos acusa, estamos verdadeiramente vivendo de conformidade com as palavras de Jesus, quando ele citou para os discípulos. E esta oração é para isto,
E o Espírito de Deus está aí com as suas mãos espiritual, carregado de virtude, de plenitude, para distribuir cada um de nós. Por isso que nós temos os minutos apropriados. E os ouvintes internautas também. Neste momento, faz a sua oração, pedir perfeição, todas as virtudes necessárias para o aprimoramento, para nós chegar a um nível de perfeição ainda maior. Pode orar, irmãos. Amém. Cantaremos ainda, irmãos, o hino de número 120, Louvor aos céus. Irmãos, irmãs, viram, irmãos, que reunião muito linda, uma reunião verdadeiramente abençoada por Deus. Nós sentimos essa alegria, paz na alma, é o poder de Deus intercedendo em nossa reunião santa de oração. Entendeu, irmãos? Não é em qualquer lugar. Nesse dia presente, Deus tem o seu tabernáculo santo, santuário da Santa Rosa, e o seu povo vivificado, aonde que ele possa estar presente, os seus santos, abençoando o nosso trabalho, ungindo o nosso espírito com as virtudes divinas. E nós sentimos esse contentamento, esta paz, é eles pertinho de nós. E creiam, irmãos, verdadeiramente, que o Espírito de Deus da Santíssima Trindade atendeu às suas orações, às nossas orações. Deu a cada um de nós essas virtudes divinas para o nosso crescimento espiritual, muito embora de caráter espiritual. Mas uma pessoa que se aperfeiçoa nesta igreja, seu semblante conta que já está além na sua santidade. Essas virtudes divinas para o nosso crescimento espiritual. Por isso, prezados irmãos e irmãs, creiam verdadeiramente que Ele deu esta unção. Precisa vigiar para não perderem. Ele concedeu a cada um de nós, mas a virtude da vigilância é muito importante. O apóstolo tem que vigiar 24 horas, no falar, no proceder, no andar, para sempre ter esta unção divina. Por isso, irmãos, agradeço de coração a sua presença, o seu silêncio, a sua reverência, a Deus e os santos, e os internautas também, que estão nos acompanhando por via internet. Creiam verdadeiramente, ouvintes, que foram abençoados pelo Espírito Santo de Deus da Santíssima Trindade. E em nome do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, quero agradecer aos irmãos de coração, sua vinda dos seus lares. Não foi em vão, irmãos. Receberam o alento, irão para os seus lares fortalecidos. Além do Espírito Santo de Deus, concedeu, atendeu a sua oração. Nossa Santa Rosa, com o irmão, não perdeu tempo. Não, durante esses minutos que nós estamos aqui, é missão dela. Ela fica sondando nossos corações. Está conectado? Está acompanhando as mensagens, as palavras administradas? Ela deu a sua bênção. Pode crer, irmãos. Bênção do Consolador. Por isso, creiam, irmãos, de coração. E por gentileza, cabeças curvadas, olhos fechados. Muito obrigado ao Espírito Santo,
pela sua presença entre nós. Que honra para nós, ó Espírito Santo, deslocou do trono de Deus, fonte de sabedoria, inspira o Pai, inspira o universo, inspira a nossa reunião, atenda nossas orações, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Espírito Santo, e te bendizemos também teu ministério como o Santo Espírito de Deus que conosco está. Não podemos também deixar de agradecer nossa querida e Santa Vó Rosa, que durante esses minutos que aqui nós estamos, a senhora deu para nós o alento, a tua bênção, junto com o teu sucessor de Maualdo, Maria Santíssima, Jesus, nosso Senhor, também abençoando grandemente a todos nós. Nós te agradecemos, Santa Vó. Não existe palavras de agradecimento por essa verdade que temos contemplado em tua Santa Igreja. E nesse momento tão glorioso e solene, que ainda nós estamos ocupados com os céus, e eu peço à Senhora mais bênção, mais virtude do alto céus, para o nosso crescimento espiritual, ser santos e santas nesta terra, para honrar a Senhora, honrar o nosso Deus e esta Igreja Santa. Amados irmãos, creiam que ela está dando mais esta bênção, mais esta virtude, e também os ouvintes internautas, Santa Vó. Dê a tua bênção de consolador, aprimorando eles, aperfeiçoando, para crer mais humildade, mais simplicidade, para ser a sua verdadeira testemunha. E agora, Santa Vó, irmão Aldo querido, Maria Santíssima Jesus, estou lembrando da caixinha de oração, quantos nomes ali está. Eles colocaram pedido de oração. Muitas das vezes um vizinho pediu, ou mesmo alguém que não pôde comparecer na reunião, a senhora sabe, Santa Vó, o que eles estão pedindo, e a senhora já intercedeu, deu alívio e paz, e se for haver mérito, até um milagre pode realizar. A senhora tem este poder, nós cremos assim. Tua igreja que aqui está, crê também assim. Por isso agora despede o teu povo com a tua santa paz. Eles irão para os seus lares, guarda, protege, ampara, e mais uma vez, junto com a igreja, nós te agradecemos de coração, hoje, Santa Vó, e para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião, e a paz do Senhor para todos.